Olá a todos! Vamos recomeçar o nosso vídeo, iniciar um novo vídeo a respeito de erros de transmissão. No vídeo anterior nós falamos sobre os modems, que são os equipamentos que colocam o sinal numa forma conveniente para transmissão sobre o meio físico. Apesar de todo o esforço, de toda a tecnologia, de todo o progresso que tem sido alcançado nessa área, erros de transmissão ainda existem e vão continuar existindo, são inevitáveis. Por várias razões, por vários motivos, que a gente vai falar um pouco agora, nós vamos falar um pouco agora, existem erros de transmissão. O sinal chega no receptor diferente daquilo que foi transmitido e o receptor interpreta o sinal de uma outra forma. Em comunicação de dados, um erro de transmissão pode ser desastroso. Comunicação de voz tem muita redundância, a gente está acostumado com erros. Mesmo eu aqui estou falando com os senhores, de vez em quando percebo, falei uma coisinha errada, volto para trás, me corrijo. Ou se vocês não entenderem alguma palavra que eu falei, pode voltar ao vídeo, ver de novo. Uma comunicação de dados é mais complicado, você está transmitindo um arquivo grande, um bit lá no meio deu erro, você perde o arquivo, ele pode se tornar irrecuperável, ilegível. Não adianta dizer, mas 99,9% está certo. Bom, não adianta muito, tem que estar 100% certo. Então, o que nós fazemos é usar técnicas de detecção e de correção de erros. Uma vez recebido uma mensagem, uma vez recuperado o seu conteúdo informativo, os seus bits, nós vamos analisar esses bits e vamos verificar se ele está correto, se ele faz sentido, se nenhum bit foi alterado. Se isso acontecer, a mensagem é aceita como correta. Se isso não acontecer, algum procedimento de recuperação vai ter que ser tomado. O objetivo agora desse vídeo é tratar exatamente dessas técnicas de detecção e de correção de erros e dos mecanismos de recuperação. Mas antes de falar disso, vamos falar um pouquinho de por que acontece esse problema. Por que a gente tem que sobreviver, aguentar esse tipo de problema? Existem muitas características do meio físico que provocam a degradação do sinal transmitido. Aqui vamos falar de algumas. A primeira delas, sem dúvida nenhuma, é a atenuação. A atenuação é a perda de intensidade do sinal transmitido. A energia que você coloca no meio físico, nem toda ela se propaga ao longo do meio físico. Uma parte dela se perde na forma de calor, porque o meio possui uma resistência elétrica, uma parte dela se dissipa na forma de irradiação eletromagnética. Todo meio tem uma perda característica. Nós temos bons meios físicos. O melhor tipo de meio físico que a gente poderia imaginar seria ter um supercondutor trabalhando em temperaturas criogênicas. Mas, obviamente, isso não é factível na maioria das aplicações. Nós temos que conviver com fios de cobre, com fios de alumínio, que têm perdas, né? Aí, ao longo de alguns quilômetros de transmissão, você tem uma perda sensível. O pior dessa perda não é só o valor dela em si. Se nós tivéssemos uma perda uniforme em todas as frequências, nós poderíamos usar um amplificador e regenerar o sinal. O problema é que essa perda em função da frequência, né, aumenta. Então, você vai ter perdas maiores nas frequências mais altas, na grande maioria dos tipos de meios físicos. Isso provoca o segundo efeito do sinal, que é a distorção. O sinal foi transmitido bonitinho, meu sinal que saiu era alguma coisa assim, né? E quando chegou lá no receptor ele estava alguma coisa. Isso não distorceu muito ainda, dá para ver que estava lá o meu sinal efetivamente sendo transmitido. Outro fenômeno importante são as interferências. Interferências são combinações de sinais. Hoje em dia todo mundo quer usar rede, todo mundo quer transmitir. Tem muito sinal em todos os tipos de meio. Uns acabam tendo algum grau de interferência com os outros. Óbvio que a gente planeja, a gente procura evitar que isso aconteça, mas é inevitável. Ruído também. Tá? Algumas fontes de ruído são muito importantes na transmissão eletromagnética.
Motores de explosão, máquinas elétricas, lâmpadas fluorescentes, todas são importantes geradores de ruído. Mesmo que você estivesse num ambiente sem nenhum aparelho a mais ligado, somente o seu sistema de transmissão, você ainda tem o ruído térmico, que é gerado pela vibração aleatória dos átomos dentro de toda a matéria, que depende basicamente da temperatura. Quanto mais quente, mais ruído térmico você vai gerar. Então, ruído é uma coisa com a qual nós temos que conviver todos os dias, todos os momentos. Não tem muito como fugir disso. Tem outras características ainda, né? Ou podemos classificar essas fontes de interferência de outras maneiras, né? Então, por exemplo, a gente tem o ruído branco, que é aquele que é homogêneo em todas as frequências. O ruído impulsivo, aquele que ocorre rapidamente num determinado instante de tempo e, em geral, tem um efeito devastador sobre a comunicação de dados. Um relâmpago, né, um raio que cai nas proximidades do meu sistema de transmissão, causa um considerável ruído impulsivo. Problemas de eco, de retorno de sinal, problemas de distorção de amplitude, como disse, você tem uma atenuação que não é proporcional à frequência. Problemas de retardo, sinais de diferentes frequências viajam em diferentes velocidades. Tudo isso faz com que ao longo da transmissão os nossos pulsos sejam deformados. Se você tiver uma sequência de pulsos, vamos pegar aqui assim 2 pulsozinhos, e eles forem muito deformados, no seu receptor você vai ter um sinal assim, por exemplo. Então você vê que um pulso está interferindo sobre o outro, um pulso está afetando o formato do outro. A gente tem o que costumamos chamar de interferência intersimbólica. Um símbolo acabou atingindo o outro. Obviamente, quanto maior for a sua taxa de pulsos, mais provável você ter esse tipo de problema, porque a duração do pulso vai ficando também cada vez menor. Tá? Então aí, né, só está falando dessas características. Tá? A atenuação é a perda de intensidade, a parte homogênea, que é igual para todas as frequências, e distorção, aquela parte da perda que varia com a frequência. Nas linhas telefônicas clássicas, nós já tínhamos esse problema. Já aparecia bastante esse problema. A linha telefônica ela é composta de diversos parâmetros, dependendo dos valores desses parâmetros, você vai ter uma atenuação e uma distorção bastante significativa. Numa linha pura, normal, você vai ter uma distorção suficiente para tirar a qualidade do sinal de voz, tornar a voz humana não natural, atenuar muito as altas frequências, né? Deixar as pessoas com voz de máquina, com voz de lata, como o pessoal costuma dizer. Para fazer isso, já nas linhas telefônicas, utilizavam-se técnicas de compensação, através de equalizadores, que são elementos que procuram tornar a distorção ou atenuação uniforme em toda faixa de voz. Já que nós não podemos evitar a atenuação, vamos tentar pelo menos compensar a distorção. Vamos tentar fazer com que a atenuação seja por igual em todas as frequências. Um engenheiro chamado Pupin, não sei exatamente a pronúncia do nome dele é esse, há muitos anos atrás, teve uma ideia. Ele percebeu que colocando alguns indutores em série com a linha telefônica, ela ficava muito melhor em termos de distorção para a transmissão de voz. Então, foram criados padrões de tantos em tantos metros, colocaram um indutor na linha telefônica, uma bobina na linha telefônica, e com isso, para a transmissão de voz, a qualidade da linha telefônica melhorou. Por causa do nome desse engenheiro, esse processo recebe o nome de pupinização. A maioria das linhas telefônicas hoje em dia ainda recebe esse tipo de tratamento para fazer com que ela tenha uma resposta mais uniforme na faixa em que ela é utilizada para a transmissão de voz, ou seja, de 300 a 3.400 Hz. Mas isso tem um preço a pagar. Se você olhar essa figura, você vai ver aqui, ó,
o comportamento de uma linha normal. A atenuação vai aumentando de forma constante com a frequência. Isso é ruim na faixa de voz, porque em 3.400 Hz eu vou ter muito mais atenuação do que eu tenho em 300 Hz. Isso vai distorcer a voz humana, isso vai tornar a voz humana não natural. Com a pupinização, nós temos uma resposta aqui, ó, nessa linha. Então, você vê que na faixa de 300 a 3.400, nós temos uma resposta praticamente plana. Todas as frequências da voz humana vão ser transmitidas sem atenuação. Mas, a partir daí, a atenuação cresce muito depressa. Por isso que, ao utilizar um modem de banda de voz, nós temos uma limitação de taxa de transmissão. Se a nossa taxa de transmissão é tão alta que gera frequências acima de 4 kHz, a sua transmissão é praticamente impossível em uma linha telefônica. Por isso que ninguém inventou um modem de banda de voz de 128 kilobits por segundo. Não é que o pessoal não queria. Se alguém achar um jeito de fazer, seria muito bom. Mas, infelizmente, a pupinização impede que a gente esteja utilizando esse tipo de mecanismo. Bem, de uma forma ou de outra, os nossos meios são limitados. Os nossos meios têm suas imperfeições, têm suas características indesejáveis. E nós tentamos compensar isso usando técnicas de detecção de erro. Se chegou errado, paciência, mas pelo menos que eu saiba que chegou errado. A técnica mais simples, mais conhecida, mais primitiva, é a chamada técnica de paridade. Nós transmitimos um certo número de bits, então você vê aqui uma mensagem, pode ser um 8 bits ou não, aí depende de cada sistema, tá? E transmitimos para cada n bits um bit extra, de forma que no conjunto o número de bits é sempre par. Daí o nome da técnica ser paridade. Mas é claro que existe tanto a paridade par quanto a paridade ímpar. Parece um negócio meio estranho, né? Parece que está falando claro e escuro. Mas as duas coisas são possíveis e, de um ponto de vista técnico, tanto faz. Então, por exemplo, se essa for a minha sequência, eu tenho aqui 4 bits que eu estou transmitindo de informação e o meu bit de paridade é 0 se eu estiver utilizando paridade par. Se eu tivesse 5 bits de transmissão, o meu bit de paridade seria igual a 1. No total, eu teria 6 bits, sempre um resultado par. Obviamente, se houver um erro de transmissão, se eu perceber que algum caractere está errado, eu vou ter que fazer alguma coisa, vou ter que tomar alguma atitude. O que eu posso fazer, nós vamos ver já já. Tá? Também, obviamente, esse método de paridade é bastante simples, mas bastante limitado. Tá? Porque se eu tiver 2 erros no mesmo conjunto de bits, eu não consigo detectar o problema. Uma das formas de melhorar essa técnica de detecção é combinar uma paridade vertical e uma paridade horizontal. Então, quando eu estiver transmitindo uma sequência de bits, eu somo os bits e o resultado da soma é a minha paridade horizontal. Depois eu somo os bits de diferentes sequências na vertical e o resultado é a minha paridade vertical. Tem um exemplo aqui ilustrando isso facilmente. Então você tem aqui um blocos de mensagem, né? Aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bits. Então a paridade é ímpar, é 1. Tá? Aqui você tem, na terceira linha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a paridade é par. Essa é a paridade horizontal. Para cada conjunto eu estou gerando uma paridade. Além disso, de vez em quando eu somo todos os bits também na vertical e vou gerando uma paridade. Então aqui é 0, aqui é 0, aqui é 1 e assim por diante. Obviamente, com esta técnica, a minha capacidade de detecção de bits melhora bastante, porque mesmo que eu tenha 2 erros no mesmo bloco, o que é frequente de ser provocado por causa do ruído impulsivo, eu vou acabar pegando que existe o erro na verificação vertical da paridade. Tá? Uma técnica muito utilizada, chamada de soma verificadora da internet,
exatamente por ser eficiente e fácil de ser calculada, é fazer uma soma byte a byte em hexadecimal. Esse processo, embora para nós, seres humanos, seja um pouco estranho, nós não estamos muito acostumados com hexadecimal, para a máquina funciona muito bem, é muito rápido. Então, por exemplo, aqui eu vou somar 1 mais 3, 4, mais 5 são 9, mais 7, 16, é 0 e vai 1. Tá? F mais F é 15 mais 15, 30, mais 1, 31, a soma é 1F. Fazendo a soma aqui do outro byte, por favor verifiquem, vai dar 2DC. Aí você pega esse byte que foi um vai 1 e soma com o primeiro, faz F0 mais 2. E esse que deu 1 e soma com o da esquerda, vai ser mais 1. O resultado final é DDF2. Para fazer a transmissão dessa informação, você ainda inverte esses 16 bits para gerar a soma verificadora da internet. Quase todos os protocolos da internet, o IP, o TCP, usam essa técnica. Se vocês quiserem ver outros exemplos e mais detalhes, isso está definido no RFC 1071. Agora, quando eu tenho transmissão de alta velocidade, e principalmente em camada física, é usada uma técnica chamada de verificação de redundância cíclica, ou CRC, Cyclical Redundancy Check. Tá? Essa técnica é bastante matemática, é uma técnica teoricamente complexa, existem vários livros escritos sobre o assunto. Ela consiste em pegar os dados a serem transmitidos e considerá-los como um polinômio, como se fossem os coeficientes de um polinômio, que vão ser zeros ou 1, conforme o que você estiver transmitindo. Este polinômio é dividido por um polinômio gerador. Tá? Se conhecem bons polinômios geradores que geram bons códigos. O resultado desta divisão, então eu pego este polinômio g de x, d de x, que são os meus dados, desloco ele para a esquerda, ou seja, eu acrescento tantos zeros quanto for o grau do polinômio gerador. Faço a divisão desse polinômio pelo polinômio gerador e este resto é anexado à mensagem. Tá? Pode parecer um pouco estranho à primeira vista, assim, mas funciona muito bem, dá muito certo. E a grande vantagem é que esse método pode ser calculado por hardware em velocidade de transmissão. À medida que você vai transmitindo os bits, eles vão alimentando um hardware especial que faz essa divisão. Aí no material de apoio vocês vão encontrar alguma ideia de como a técnica é implementada, mas é um assunto que demandaria um curso específico só para esse assunto, para a gente poder entrar em todos os detalhes. Então aqui os principais polinômios geradores. Eu coloquei nessa figura alguns polinômios geradores de 16 e de 12 bits. Tá? São polinômios, como falamos para vocês, e você vai ter os bits representando os coeficientes. Tá? Não tem x elevado a 1 porque o bit correspondente é 0. Tá? Então são técnicas bastante utilizadas e esses são, a teoria verifica que são bons polinômios geradores. Ele consegue pegar todo, por exemplo, esse primeiro código, qualquer erro de 16 bits, tá? Ou 99% de qualquer mensagem com mais do que 16 bits de erro, e assim por diante. Nas redes locais, que a taxa é mais alta, é usado um polinômio gerador de 32 bits, que é ainda mais poderoso, ainda mais capaz de transmitir essa informação. O que a gente faz se deu erro? O que nós fazemos se percebemos que a mensagem que chegou não é igual ao que foi transmitido? Existem duas maneiras de resolver isso. Tá? A primeira delas, que seria a reação por solicitação, é você enviar uma mensagem para o transmissor confirmando que recebeu corretamente, um ACK, ou pedindo uma retransmissão, um NAC. Tá? De qualquer maneira, você não vai aceitar aquela mensagem que chegou com erro. A segunda alternativa
Existem também mecanismos de correção automático, chamados códigos de Hamming, ou tem outros nomes também, outros autores também, que são capazes de regenerar a mensagem que foi originalmente transmitida. Obviamente, isso é possível desde que o número de erros seja relativamente pequeno. Isso deve ser calculado em função da probabilidade de erro do sistema. Mas num sistema, por exemplo, onde você vai gravar os dados no disco, se depois, quando você for ler, tiver um bit errado, não adianta você pedir retransmissão. O que está no disco já está errado. Você precisa ter um código corretor de erros. Os códigos corretores de erros estão sendo muito usados em redes de muito alta velocidade, principalmente em redes do tipo OTN, onde você tem taxas de transmissão de até 100 gigabits por segundo. Bem, espero ter dado uma ideia aos senhores das principais técnicas, por que elas existem, como elas podem ser classificadas. Recomendo que leiam o material, que vejam os vídeos que estão aí recomendados, que vai trazer mais informações interessantes sobre esse assunto. Muito obrigado, até breve.